Muito bem, são 9 horas e 51 minutinhos, estamos de volta com Sala Debate, hoje pegando fogo, discutindo educação sexual para crianças e adolescentes. Qual é a idade ideal para começar a conversar com o seu filho, com a sua filha, enfim, com o seu sobrinho, com o seu neto sobre sexo? E nós trouxemos para esse debate a Giovana Simas, que é supervisora do programa Saúde na escola da Secretaria Municipal de Educação de Itajaí. O Marcos Ribeiro, que é consultor em educação sexual, e o Rubens Oda, que é professor de biologia do Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. Eu quero te provocar também. Faça parte desse debate, tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook, a nossa página no Facebook é Canal Futura Oficial. Quero puxar esse segundo bloco. Marcos, vou começar contigo. Muita gente não está concordando. Acha que essa conversa não pode rolar em qualquer momento. E tem dúvidas, como o Odirley Junques. Obrigado, Odirley, pela sua participação. Ele falou o seguinte: o que acham de pais que deixam esse assunto para os professores por terem vergonha de comentar em casa? É legal deixar esse assunto apenas para os professores? Ele é de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Obrigado mais uma vez. Olha só, primeiro, vamos pensar nessa coisa da faixa etária. Ninguém está dizendo que vai chegar um momento que você vai falar tudo sobre sexo com a criança. Você vai apenas responder o que a criança está perguntando. E uma coisa fundamental que eu acho que é importante, Thiago, que os pais e quem nos vê nesse momento fiquem atentos, é o seguinte: na hora que você não fala sobre sexo com o filho, e por isso que é fundamental também que essa conversa comece em casa, o fato de você não falar, você não está tirando a dúvida da criança. Essa criança pode buscar essa resposta com outras pessoas, muitas vezes com má intenção. Então, falar de sexo com a criança é, de certa forma, fazer uma prevenção contra um abuso sexual. Na hora que você fala para o menino ou para a menina como é o corpo, volta a dizer, de acordo com a sua faixa etária, e que você fala que o pai, a mãe ou quem cria está ali para protegê-lo, para orientar, se a criança tem alguma dúvida para buscar pai e mãe, você está fechando um canal de que a criança tem essa resposta fora de casa. A gente sabe que o abuso sexual existe e a informação e essa proteção pela família vão ser as duas formas mais práticas para que isso não ocorra. E caso o filho esteja passando por qualquer situação, ele vai ter em pai e mãe uma confiança, uma parceria para poder contar esse assunto. Agora, se você não fala no assunto, se você acha que seu filho é pequeno para aquilo, na hora que acontece uma situação ruim como essa, a quem que ele vai buscar? Então, pai e mãe começa a conversa em casa e o professor faz o trabalho na escola. O que a gente vê hoje em dia é que muitas vezes o pai e mãe estão atribuindo para a escola questões que cabem a eles dentro de casa. Então, assim, na verdade, eu vejo como um trabalho de parceria. Essa conversa em casa, e muitas vezes não tem nem a conversa, é a atitude. Como é que a gente vai falar de igualdade se não há uma divisão de tarefas dentro de casa? Então, a gente tem isso dentro de casa e a escola vem discutir isso integralmente. Agora, Oda, na sua realidade, no seu dia a dia, e eu quero que você traga suas experiências para cá, para o programa, realmente você sente que os pais jogam no seu colo, jogam na sua responsabilidade esse diálogo e se ausentam, ou isso daí definitivamente não acontece? Thiago, eu acho que generalizar é sempre bastante complicado, né? Mas eu vejo que há uma tendência do aluno ter uma maior facilidade, né? Como a gente acabou de ver, né, ali no vídeo, de se expressar com os amigos e às vezes de se expressar com o professor do que com os próprios pais. Né? Então, quando o professor ele conquista a confiança do aluno, eu acho que talvez um aluno ou uma aluna que veio tirar dúvida, né, sobre o fato de não ter se prevenido em uma relação sexual, talvez ela tenha se expressado melhor com o professor do que com os próprios pais, que eu acho que é bastante inaceitável, né? Que a construção de laços, né, em família é muito importante. Então, você comentou que há críticas, né, há pais que estão discordando da gente. E o meu ponto de vista é que não conversar com seu filho não significa que ele não vá fazer aquilo. Mas pode significar que talvez ele faça e você não saiba. E você não possa orientá-lo. Né? Então, o diálogo dos pais com os filhos é fundamental. E, por outro lado, os pais têm que contar também com o professor e com a escola nesse processo
de fornecer informação, mas também formação, né? As duas coisas. Você tem a informação, que muitas vezes, sim, no seu aspecto mais prático, vem do professor de ciências e de biologia, e no aspecto mais transversal, tem que vir de filosofia, do conselho pedagógico, da sociologia, e isso permeia da literatura, né? É um tema que pode ser tão explorado em sala de aula e de uma forma que seja construtiva com o aluno, que, sendo muito sincero, eu não vejo que isso venha a fomentar que o aluno venha praticar sexo, mas vem a informar e venha a fornecer ali, de fato, né, a construção de conhecimento e a formação cidadã, de forma que quando ele opte por fazer aquilo, que ele faça da forma mais planejada e mais segura possível. Olha, eu quero trazer para o debate a professora e pesquisadora da USP, a Universidade de São Paulo, a Cláudia Viana. Ela é especialista em educação sexual, é também uma pesquisadora de políticas públicas envolvendo esse tema. Cláudia, tudo bem? Tudo bem, Tiago. Seja muito bem-vinda. Você sabe que eu li diversos estudos seus, diversos artigos, e tem muitos pontos que eu quero tratar contigo. O primeiro é a questão de políticas públicas. Nos últimos governos, nós tivemos políticas nacionais, nós tivemos políticas estaduais. Vou pedir que não trate de nomes específicos, nem de políticos, nem de projetos, mas nós tivemos algumas iniciativas para poder trazer esse assunto para dentro da sala de aula. Definitivamente, nós temos no país uma relação aberta nesse assunto dentro das nossas escolas? Então, Tiago, eu acho que o que a gente podia frisar aí é assim, de um tempo para cá, eu diria que do século passado, mas principalmente desse agora, anos 2000, isso ficou mais visível. Aparece mais no debate, na sociedade como um todo e, é claro, aparece nas políticas públicas de educação. Nessas políticas tem um esforço para que isso chegue na escola. São propostas, são parâmetros, são textos, formação docente para professores. Agora, existe uma distância muito grande entre aquilo que se programa nas políticas e aquilo que é possível que a gente consiga fazer na escola. E eu acho que isso é muito comum, porque na nossa sociedade é difícil da gente falar dessas relações de gênero e de sexualidade em qualquer lugar, e na escola também. Só que o problema é que se a gente não fala, a gente ensina. Só que a gente ensina o preconceito. Porque esse tema está na escola. Ele rola na escola de qualquer jeito. Ele está lá na escola, quando o menino top da escola, ele é visto como garanhão. Mas a menina que tenta construir um espaço onde ela pode exercer um pouco mais a sua sexualidade, ela é vista como galinha. Isso não está necessariamente na aula de biologia, isso não precisa ser um tópico de uma aula qualquer, mas isso está na escola. E nós, professoras e professores, temos que saber como é que a gente lida com isso, mesmo que a gente não tenha aprendido a lidar antes. Porque é claro que a gente não aprendeu. Eu quero trazer um importante ponto seu. Você pode continuar na linha com a gente? Claro. Faz esse favor que eu quero trazer. Giovana, a professora falou sobre formação de professores. É uma dificuldade, imagino que seja um grande desafio, mas como é que a gente pode minimizar isso? Como é que a gente pode trazer com que todo o corpo técnico realmente tenha o que no primeiro bloco nós falamos, uma política integrada de educação sexual? Nós não conseguimos, assim, com que todos abracem a causa, porque são de pessoas para pessoas, né? Eu posso abraçar, ele pode não gostar do assunto e não querer abraçar a causa, né? O que nós estamos tentando levar é a importância, como disse a professora, do assunto. Então, assim, é um assunto pertinente à família, é um assunto pertinente à escola. Então, se nós somos educadores, se nós temos que comprar essa ideia. Aos poucos, né? Nós temos duas políticas públicas agora bem atuais aí, que a reformulação do SPE em
2005 e depois em 2007 a criação do programa Saúde na Escola. E todos os dois trazendo o quê? Promoção e prevenção à saúde. Então, e se nós não temos um aluno sadio, como é que nós vamos querer que esse aluno ele vá até o final, que ele vá no ensino-aprendizagem, que ele consiga concluir, que ele consiga estar íntegro dentro da escola? Então, o professor ainda tem que, alguns ainda têm que criar essa consciência, que realmente ele está na grade curricular, é um assunto que ele não está como sexualidade, mas ele vem falando sobre o corpo humano, ele vem falando sobre afetividade, ele vem falando sobre gênero, né? E também não podemos colocar nossa ideia, a nossa opinião, nós temos que ser bem claros nisso, né? Sim. E eu vou aproveitar a Cláudia, porque ela tem um trabalho extenso sobre diversidade em sala de aula. Professora, a gente vê professores tratando, e liguei para muitas fontes, estamos com Oda aqui, falando que tem uma relação com os alunos, conversando, enfim, interagindo, enfim, discutindo o tema, mas quando a gente vê homoafetividade, a gente percebe que muitos professores acabam não tendo tanta habilidade assim. A gente encontra diversidade dentro das discussões sobre educação sexual nas salas de aula? Tiago, eu sei que esse é um tema muito difícil, que nós temos muita dificuldade de lidar com ele, tanto na família quanto em sala de aula, mas eu acho que ao professor não cabe escolha. A gente não tem o direito de fazer cara de paisagem, de fazer de conta que o recreio não me interessa, que eu vi aquela garota sofrer bullying, ou porque ela é gorda demais, ou porque ela é bonita e considerada gostosa demais. No nosso Brasil, morre um homossexual a cada 2 dias. As nossas escolas segregam. A gente faz piadinha sobre isso todos os momentos. E muitas vezes, nas minhas pesquisas, nas minhas intervenções nas escolas, eu vejo o professor fazer de conta que não é com ele. Isso é um verdadeiro absurdo. Nós não temos esse direito. Nós não temos. Pode até ser uma questão de fórum íntimo, para um pai ou para uma mãe, dizer que ela não tem muito jeito, que ela tem dificuldade. Mas quando a gente está falando do papel do Estado, de uma pessoa que foi de alguma maneira formada para formar pessoas, a gente não tem esse direito. Se eu tenho dificuldade, eu tenho que dar um jeito de não ter. Cada um no seu estilo, mas a gente tem que dar um jeito de não ter. Porque não basta informar, falar um pouquinho numa aula. Falar de sexo, falar de sexualidade é como falar de vida. Acontece em qualquer momento da escola. E eu tenho que estar preparado para intervir, para ser um adulto de referência. Porque Cláudia, é bárbaro que os alunos conversem entre si. Mas ter alguns adultos de referência é fenomenal. Desculpa, Tiago, diga. Muito obrigado, que eu quero trazer o Oda para dentro dessa conversa, está caladinho ali, porque ele tá no chão de fábrica, ele é uma pessoa que deve, com certeza, enfrentar isso no dia a dia. Obrigado muito pela sua participação, uma boa noite, tá? Obrigada. Oda, você já teve que discutir, teve que conversar, teve que instruir algum aluno que fosse homossexual? Não, primeiro bater palma, né? Eu acho que para as palavras da Cláudia, que foram excepcionais, né? Foram excepcionais. Hoje, por acaso, eu estava conversando com um aluno que é claramente homossexual sobre a opção dele de formação, que não passava em nada pela homossexualidade, mas que de qualquer forma é tentar mostrar que ser homossexual, pelo menos no meu entendimento, eu acho que tem que ser um entendimento dos professores, é a mesma coisa que ser loiro, ou ser alto, ou ser baixo. É uma característica que aquele indivíduo possui.
e que a gente tem que respeitar, tem que lidar da forma mais simples e natural com essa característica. Eu tenho certeza que vão chover agora tweets e comentários que isso talvez não seja, mas para o professor, para o educador, ele tem que lidar com a homossexualidade da forma mais direta e mais natural possível. Como educador, a realidade hoje em toda a sala, ou em quase todas as salas, nós temos alunos homossexuais. Entende? E embora eu concorde que ainda haja o bullying, ainda haja a segregação, eu concordo também que talvez a nossa situação hoje, em relação a 20, 30, 40 anos atrás, ela venha a passo de formiguinha, mas ela vem melhorando. Pelo menos nos lugares em que eu trabalho, em que eu dou aula, eu vejo uma aceitação muito maior dos alunos homossexuais, que são claramente homossexuais e que são aceitos de uma forma mais integrada na realidade de sala de aula. Mas quando a gente fala dessa homossexualidade, a gente toca em esferas muito conservadoras da sociedade. O Givanildo Dias Baia, obrigado Givanildo pela sua participação, ele levanta uma questão aqui. Marcos, eu sou professor de Filosofia e Sociologia e moro em Simonésia, Minas Gerais. Até que ponto os valores, sejam eles religiosos ou não, atrapalham na orientação ou distribuição de preservativos na escola? Na verdade, obrigado por ter escrito para a gente. Na verdade, é claro que a religião ela vai trazer uma influência muito grande. Só que na hora que você está realizando o trabalho, primeiro que a gente tem que entender que o papel da escola é acolher a todos nas suas diferenças. Então, uma escola cidadã é aquela que respeita o outro, né, que respeita o outro na sua orientação sexual, que respeita o outro na sua religião e que respeita o outro no seu direito de escolha, seja o momento de pegar um preservativo ou não. Então, eu acho que é muito importante, né, você que dá aula de filosofia, trazer esses pais para a escola. Ter esses pais como parceiros é muito bacana para que o trabalho possa ser realizado. E aí, fazer uma dinâmica com esses pais, ver como cada religião, quer dizer, vamos imaginar que tenhamos nessa escola alunos evangélicos, da Umbanda, kardecismo, católicos, então, propor um tema de sexualidade e ver como cada religião lida com esses temas. Mas você sabe de uma coisa, Marcos? O Luiz Rodrigues, ele diz o seguinte: Luiz, obrigado pela sua participação, tá? Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate, no canal Futura também. Ele diz o seguinte: boa noite a todos, eu acho que educação sexual deveria ser de responsabilidade dos pais e não dos professores. Esse é o comentário do Luiz, ou seja, vai também contra o que você diz. E tem uma questão, antes de chamar um comentário do professor Diogo Roquette, eu quero dizer que os preservativos, o uso de preservativo na última relação sexual esteve presente em 75,3% dos casos. Isso nessa pesquisa imensa, com mais de 110 mil alunos do 9º ano do ensino fundamental, isso de todo o país, teve em 75,3% dos casos. E a distribuição de camisinha nos últimos 3 anos foram distribuídos cerca de 1,3 bilhão de camisinhas nas unidades básicas de saúde, a UBS, onde em todo o país você consegue ter de forma gratuita. Vamos chamar agora o seguinte: eu pedi carinhosamente para o professor Diogo Roquette, que dá aula no 8º ano e na 2ª série do ensino médio, que ele falasse a diferença, né? A diferença de idade dos alunos, que ele comentasse como e se existe diferença no approach, na forma que ele conversa com os seus alunos, nessa abordagem. Vamos ver. Boa noite, Sala Debate. Com o 8º ano e com a 2ª série do ensino médio, eu trabalho sexualidade de maneiras parecidas. O 8º ano, eles têm bastante dúvida, e por isso eu uso também essa caixa de sapato convencional, onde os alunos depositam suas principais dúvidas aqui dentro, que eles têm vergonha de perguntar em sala. Eu leio em casa com calma e tiro na aula seguinte, a 2ª série, da mesma maneira. Eles também fazem trabalho em grupo, apresentando os principais métodos contraceptivos, como a pílula anticoncepcional, camisinha masculina, camisinha feminina, pílula do dia seguinte, né? E eles também abordam a temática da ST, que são as doenças sexualmente transmissíveis. É assim que eu costumo trabalhar nessas séries. É apenas uma contribuição e uma dica para os demais professores que desejam fazer isso também.
Diogo, obrigado pela sua participação, tá? Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate. Olha, eu quero trazer o Luiz Rodrigues, não pode passar desapercebido não, o Luiz está com um comentário aqui, muita gente curtindo. Boa noite a todos, eu acho que a educação sexual deveria ser de responsabilidade dos pais e não dos professores, você concorda? Não. E a minha colocação, sabe, Thiago, é assim, cara, será que todos os pais estão capacitados para falar de DST? Será que todos os pais estão capacitados para falar de métodos contraceptivos? Será que todos os pais estão capacitados para explicar para sua filha sobre ciclo menstrual, sobre as diferentes fases do ciclo, sobre o período fértil desse ciclo, sobre as alterações que a filha vai apresentar? Então, o pai, ele tem que participar, é importante que ele participe, mas o amparo técnico, científico, né, é muito importante. Eu acho que a gente não está na Idade Média. Mas né? tem o seguinte, nem todos os professores estão capacitados. Como é que o pai pode acreditar que o professor é a melhor maneira? Bom, pelo menos nessa parte mais informativa, né, que eu concordo que há outros aspectos, né, mas na parte informativa, se o seu filho ou filha tem um professor de ciências, um professor de biologia, né, ele é formado em biologia e ele recebeu a instrução de como explicar esse conteúdo. Então, acho que é uma informação que é extremamente importante. Quantas meninas, né, vamos refletir, quantas meninas devem menstruar no Brasil sem não ter a mínima ideia do que é aquilo, né? De repente, começa a sangrar e por não ter conversado com o pai, com a mãe, não sabe o que é aquilo. Quantas pessoas devem ter a sua iniciação sexual sem nunca, conversar com os pais ou mesmo ter em sala de aula essa informação, se ela venha a começar a ter a prática sexual antes dessa aula, por exemplo, de ciências. Você teve, Oda? Oi? Você teve essa educação sexual? Não. Você conversava com seus pais, na escola? Também não tive. E todas as minhas preconcepções, elas eram completamente errôneas. Eu acho que é interessante para o lado pessoal e para mim eu não tenho nenhuma aflição em relatar isso, mas quando eu comecei a praticar, né, eu achava que a mulher ela ficava fértil durante a menstruação. Porque é até curioso, né, que a gente teve ali um relato sobre o cio da cadela. E como eu não tinha tido informação nenhuma, eu achava que a menstruação era como se fosse o cio da mulher. Então, repara, talvez eu pudesse ter sido pai aos 12, 13 anos de idade, né? De forma muito, muito precoce, justamente porque pela falta de informação. Né? Então, esse tipo de informação, por isso que eu acho que a escola ela tem um papel importante. O pai também tem um papel importante. E aí essa conversa ela é fundamental para sanar as dúvidas da criança, do adolescente, orientando, né, para que, quando ele comece, ele evite que, de fato, os problemas eles apareçam. Giovana, Marcos, temos perguntas para vocês. Oda, obrigado pela sua participação. Estamos chegando já na reta final. Boa noite, tá? Valeu, obrigado. Thiago. Olha, a Carla, Magro, obrigado, Carla, pela sua participação. Ela diz, Giovana, tenho dúvidas quanto o quanto de informação passar para esses alunos, de como tornar esse assunto natural, mas passando a seriedade com que se deve, respeitando os dogmas, mas preparando para uma vida sexual responsável e segura. Há uma fórmula? Olha, nós estamos com um projeto piloto, né, lá na secretaria. Nós acolhemos os pais e estamos trabalhando a sexualidade, o tema sexualidade. Ainda não chegamos para falar da sexualidade propriamente dito. Estamos falando de vínculos de pai, que tipo de filhos eu quero ter, que tipo de pai eu sou, né? Vamos falar de mídia, vamos falar de afetividade, vamos falar de transformação. O corpo da menina, o corpo do menino, que tipo de transformação acontece com cada um, a primeira menstruação, né? Para depois chegar. Porque ninguém quer assustar, porque na realidade está acontecendo um movimento tão positivo que nós não queremos que esses pais fujam. Muito pelo contrário. A maneira que a gente achou de estar trazendo eles para dentro, para estar dialogando e para que isso se torne uma via facilitadora para que eles possam ter essa conversa com os filhos, nós estamos indo aos poucos. Então, não existe receita pronta, né? A receita, na realidade, é olhar a clientela e ver de que forma a gente vai poder abordar,
né? E a que nós achamos foi isso. Então, assim, ó, o pai, na primeira reunião, quando ele foi embora, nós deixamos para ele refletir. Que filho eu quero ter? Então, poxa, mas se eu quero que meu filho seja assim, eu preciso também de fazer uma contrapartida. Eu não posso deixar para a escola, para o amigo, né? Para o pedófilo, para qualquer pessoa. Eu não posso, eu tenho que ter uma participação ativa na vida do meu filho. Então, a receita eu acho que é por aí. Eu acho que é realmente olhar com carinho a clientela. Giovana, obrigado pela sua participação. Marcos, temos pergunta para você também. Joelma Alves. Joelma, obrigado pela sua participação. Agradeço desde já a participação de todo mundo pelas nossas redes sociais. Joelma faz a seguinte pergunta. Tenho uma filha de 7 anos e sou professora. Hoje eu tenho uma mente aberta para conversar com minha filha sobre sexualidade quando ela começar a ter suas curiosidades. Mas quando criança, eu não tive essa conversa, pois meus pais nunca conversaram sobre o assunto. Por que é importante a participação dos pais e dos professores nessa formação? Pegando essa resposta, pegando essa pergunta e fazendo o link àquilo que o Luiz falou, né, da educação sexual dos filhos, assim, a educação sexual, ela na verdade, ela é realizada em casa, né? Na hora que os pais falam ou não falam, eles estão educando os seus filhos. Então, valores, certo ou errado, pode ou não pode, esses valores são os pais que passam. E sim, a educação sexual vai começar em casa e ela se dá no dia a dia. Só que, na verdade, a escola, né, ela vem complementar essa questão. Então, se os pais falavam, pode ou não pode, deve esses valores mais pessoais, a escola vem propiciar o debate, vem propiciar a troca. São adolescentes de realidade diferente que vão poder trocar, vão discutir as questões dos métodos contraceptivos, a questão do ciclo menstrual. E aí sim vai ter uma parceria, né, entre a escola e os pais. E aí a escola é fundamental que os pais entendam o seguinte: os professores não querem mudar a realidade da sua casa, eles querem apenas ser parceiros para que os adolescentes tenham informação e que não façam escolhas erradas. Ou seja, esse caminho tem que ser trilhado juntos, né? Não tem jeito, é de mão dada em benefício do adolescente e da criança. Obrigado pela sua participação, muito boa noite. Deixa eu dar um site para vocês aqui, é o aides.gov.br. Aqui tem muitas informações sobre doenças sexualmente transmissíveis, é uma realidade, ok? Dica de serviço do Sala Debate, deixa eu dar 2 dicas de livros aqui do Marcos Ribeiro. Adolescente, um bate-papo sobre sexo, aqui na câmera 2 do Thiago. Moderna é a editora. E temos esse segundo daqui, Marcos Ribeiro, o último dele, Somos Iguais, Mesmo Sendo Diferentes, as ilustrações da Isabel de Paiva, pela editora Moderna. Obrigado pelas suas participações, tanto no nosso Twitter como no nosso Facebook. Fique bem, tá bom? Tchau, tchau.